Como astros no mundo, vós resplandeceis, mensagem de vida ao mundo anunciando. Da vida a palavra com fé proclamais, quais astros luzente no mundo brilhais. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. São José, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, quem de nós aqui lembra que agora, quarta-feira que vem, se inicia o tempo quaresmal? Qual é o dia que marca o início do tempo da quaresma? A quarta-feira de cinzas. Sabiam que antigamente, há algumas décadas, a igreja ela se preparava para a quaresma? Tinham os domingos que eram chamados de quadragésima, de sexagésima. Esses domingos, batizados com esses nomes, o domingo da quadragésima, o domingo da sexagésima, esses domingos eram preparatórios para a quaresma. Esse domingo que nós estamos celebrando, o 8º do tempo comum, antecede o início da quaresma. Esse domingo nos coloca às portas da quaresma.
A nossa igreja realmente é mãe e mestra. Meus irmãos, eu digo isso a vocês porque essas leituras que nós escutamos, elas realmente nos colocam na porta de entrada da Quaresma. Uma ideia mestra que domina o tempo quaresmal é a luta, o combate que realizamos contra todo mal, contra toda espécie de pecado. Embora toda a nossa vida seja uma quaresma, mas a igreja seleciona 40 dias entre os 365 dias do ano, nos quais nós meditamos intensamente sobre o nosso dever de combater toda espécie de mal. Contra todo tipo de pecado nós devemos lutar. E, meus irmãos, nessa direção apontava a segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Escutem só, as últimas palavras da segunda leitura são para nós palavras de exortação. Dizia assim o apóstolo aos seus interlocutores: amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, empenhando-vos cada vez mais na obra do Senhor, certos de que vossas fadigas não são em vão no Senhor. Queridos irmãos e irmãs, escutem o apóstolo Paulo mandando que sejamos firmes e inabaláveis na obra do Senhor. Nós também pertencemos a essa obra, ou eu diria, nós somos uma obra de Deus. E essa obra, ao nosso entender, ainda não está acabada. Quantas vezes eu tenho dito a vocês que todos nós estamos em vias de perfeição. Nós somos obras do Senhor que ainda precisam do acabamento. E eu tenho dito a vocês que esse acabamento só no céu. O acabamento, o arremate dessa obra no céu. Daí, convém voltarmos ao início da segunda leitura. São Paulo dizia aos Coríntios e a todos nós: quando este ser corruptível estiver vestido de incorruptibilidade. Todos nós, enquanto estamos nesse mundo, somos corruptíveis, não tem nada a ver com corrupção. O corruptível ao qual eu me refiro são as nossas debilidades, fraquezas. Nós somos de carne e osso. Aqueles que têm a graça de viver muito tempo percebem que a vida, aos poucos, ela vai definhando, o nosso corpo vai murchando, porque nós somos destinados para o céu. Um dia, essa nossa corruptibilidade será revestida de incorruptibilidade. Aqueles que trabalham pelo Senhor, para o Senhor, percebem também que a vida vai se desgastando. Meus irmãos, vamos lembrar da ressurreição de Jesus? Ele também era semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E ele ressuscitou para uma vida plena. Jesus mostrou com a sua ressurreição a nossa vida futura. Em Cristo ressuscitado, nós contemplamos o nosso ser futuro. Lembram que nas narrativas evangélicas da ressurreição, os discípulos não reconheciam de imediato a figura de Nosso Senhor, só quando eram iluminados pelo alto, eles se davam conta
de que aquele homem era Jesus, ressuscitado, ele não voltou a essa vida corruptível. Jesus entrou na vida plena, mas eu digo a vocês, como exemplo, para todos nós, assim será também o nosso futuro. A corruptibilidade revestida de incorruptibilidade. Jesus não tinha pecado, mas o seu corpo padecia todas as limitações humanas. Ele sentiu fome, sede, em algum momento ele teve tristeza, não decorrente do pecado, mas da preocupação na resposta falha do homem aos desígnios de Deus. Jesus chorou. Toda essa corruptibilidade foi revestida de incorruptibilidade, e continua o apóstolo: e este ser mortal estiver vestido de imortalidade, então estará cumprida a palavra da Escritura: a morte foi tragada pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Continuemos, meus irmãos, na nossa labuta diária, para que a morte não nos vença. Só tem direito a salário quem trabalha. Se tem um lugar onde nós não entramos sem o trabalho, é no céu. Marajá que na terra tem, e muito, de gente que não trabalha e ganha, mas no céu não. Se você não trabalhar, o céu você não merecerá. Para as coisas do céu, meus irmãos, não alcançamos as coisas do céu sem fadigas, trabalhos, e a nossa fadiga não será em vão. Sejamos firmes e inabaláveis. Deus, Ele quer colher em nós frutos. Olha aqui como a igreja é sábia quando ela exalta não só a fé, mas também as obras decorrentes da fé. São Tiago, na sua carta, ele escreve: mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. A árvore ruim, dizia Jesus no Evangelho, não dá fruto bom. Agora a árvore boa, meus irmãos, a árvore boa dá fruto bom, não dá fruto ruim. Olhem bem aqui para as imagens dos santos que estão aqui no fundo do altar. Todos eles são árvores boas. E Deus colheu nessas árvores boas bons frutos de santidade. O céu nós ganhamos por misericórdia, por graça de Deus. Mas cadê minha contrapartida? A minha contrapartida são em boas obras. Então, queridos irmãos e irmãs, nesse tempo que se aproxima da Quaresma, vamos fazer um planejamento espiritual para a nossa vida. O Evangelho traça alguns pontos que poderíamos adotar para esse tempo quaresmal e para toda a nossa vida. Primeira coisa, buscar a luz para a nossa consciência. Depois do pecado, a consciência do homem ficou obscurecida. A razão do homem ficou altamente comprometida. Por isso que Nosso Senhor iniciava o Evangelho dizendo: um cego não pode guiar outro cego. Muitos de nós precisamos de luz para sermos luzes para os outros. Como é que eu vou ser um pai de família, uma mãe de família, sem a boa luz do alto? Quantos pais aconselham maldosamente os seus filhos? Toda pessoa que é autoridade civil, religiosa, quem é autoridade também em casa, precisa pedir muito a Deus sabedoria, porque você guia pessoas. Deus entrega para nós
almas, olha como nós somos responsáveis uns pelos outros. O saudoso São João Paulo II, num dos documentos da igreja, precisamente naquele O Esplendor da Verdade, ele cita aquela história de Caim e Abel. Deus perguntou para Caim: onde é que está o teu irmão Abel? Caim já havia assassinado o próprio irmão, e Caim respondeu a Deus: por acaso eu sou o guarda do meu irmão? O Papa então trabalhou essa passagem que está no livro do Gênesis. Caim quis tirar a responsabilidade acerca da vida do seu irmão. O Papa queria então dizer assim para nós: todos nós somos responsáveis, uns pelos outros. O quarto mandamento da lei de Deus, qual é? Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. O catecismo da Igreja Católica, quando trabalha esse tema, esse quarto mandamento da lei de Deus, o catecismo diz que nós devemos honrar todas as pessoas que estão sobre nós. Não só o pai e a mãe, mas também o professor, o sacerdote, as autoridades. Mas escutem, as autoridades também têm que se fazer respeitar. Os padres da igreja ensinavam: se alguma autoridade te pede algo contra a caridade, você não deve obediência a essa autoridade. Imagine um pai e uma mãe pedindo algo inadequado para a sua prole, para o rebento do seu ventre. Os filhos não têm a obrigação de obedecer aos pais quando esses pedem algo contra a caridade, contra o amor. Por isso que aqueles que estão acima dos outros não devem ser cegos. Peçamos a Deus iluminação para nós apontarmos aos outros o caminho. Queridos irmãos, não sejamos autoridades irresponsáveis. Um cego não pode guiar outro cego, senão os dois cairão no abismo. E qual abismo é esse, senão o inferno? Um discípulo não é maior do que o mestre. Por que tu vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Olha aí um propósito para a quaresma. Meditar mais sobre os nossos pecados. Nós temos uma agilidade tão grande para apontar os pecados dos outros, de modo que nós damos munição para aqueles que precisam ser corrigidos. Quando nós somos cegos e apontamos o pecado dos outros, esses outros dizem assim: mas o sujo falando do mal lavado? Você tem uma vida incorreta e quer clarear a minha? Então não demos munição para essas pessoas, adotando uma vida também reprovável. Então, queridos irmãos e irmãs, lembremos o que dizia São Francisco de Assis, ou melhor, o que dizia o autor da vida de São Francisco de Assis, Tomás de Celano. Falando de São Francisco, ele dizia: Francisco era brabo consigo, mas manso com os outros. Francisco era rigoroso consigo, porém bondoso, misericordioso com os outros. Nós, que não somos da estirpe, da estatura de Francisco, fazemos o contrário. Somos mansos conosco mesmos, com a gente mesmo. Nós somos mansos com a gente, perdoamos as nossas faltas, mas nós somos intransigentes com os outros. Então, queridos, nesse tempo da quaresma, a igreja nos convida tanto a pensar sobre o pecado que há em nós. Eu pergunto para cada um aqui: será se nós estimamos o pecado que há em nós ou procuramos tirar toda a alimentação a esse pecado a ponto de enfraquecê-lo e ele ser extinguido da nossa alma?
eu quero lembrar a vocês desde agora, vamos começar a quaresma com jejum e abstinência de carne. Eu vou perguntar na quarta-feira de cinzas, quem fez jejum? Nesse tempo no qual nós vivemos, se faz dieta, mas jejum não. Abstinência de carne, o que adianta retirar a carne e você faz em casa um peixe apetitoso? Que talvez pecaria menos comendo a carne do que o peixe bem temperado, hein? Nós não falamos mais de sacrifícios, de mortificações, porque isso está fora de moda. Eu falei numa missa que celebrei domingo passado, quer ser gente fora de moda? Seja católico, porque você não é mundano. Gente da moda é o povo mundano, que é desse mundo. Vamos seguir a moda. A igreja tem que se adaptar. Eu digo a vocês, se a igreja se adaptar, ela não vai se sustentar. O Papa Bento XVI dizia que nessa ânsia de se adequar à modernidade, a esses tempos, o povo não veio para a igreja. As igrejas continuaram vazias, católicas. E o povo que queria ficar, ficou decepcionado e foi embora. Porque parece que não estavam na igreja, estavam no arremedo de igreja. A igreja, vocês já perceberam que a Santa Igreja Católica, ela não lê na Bíblia só milagres. Olha, num domingo como esse, a igreja, vocês não vão escutar uma passagem dessa nunca numa seita protestante. Primeiro, porque vocês não vão lá, graças a Deus. Segundo, porque lá só se fala em milagres. Olha aqui, a igreja lê um evangelho, Jesus dizendo para escolher o celibato, no mundo desse sensual, erotizado. Jesus fala da virgindade, Jesus fala da obediência, da pobreza. No evangelho como esse, ele fala em tirar a trave que há no nosso olho, ao invés de a gente ficar se ocupando muito com as vidas alheias. Você não vai ouvir isso lá. Lá você vai ouvir, você vai ter sucesso na vida. Não precisa você pode continuar traindo sua esposa, você pode continuar sendo corrupto, você pode continuar sendo um bandidão. Mas Jesus vai te dar a vitória, porque o que importa é a fé, não são as obras. Vamos parar de ser tontos, queridos irmãos e irmãs. Por isso que eu digo, olha, o catolicismo, ele é o cristianismo genuíno. O catolicismo é o cristianismo na sua originalidade. Em 2000 anos, gente, 2000 anos é muito tempo, não é não, José? 2000 anos, muito tempo. Vocês acham que em 2000 anos o cristianismo não passaria por uma degeneração? Passaria se não fosse a Santa Igreja Católica. Quem tenta viver o cristianismo fora da Igreja Católica, encontra um cristianismo todo enviesado. Cristianismo da prosperidade. E como isso tem, vê aí na internet, os likes nesses canais de cristãos, entre aspas, que falam de sucesso na vida, mas sem mortificação, sem sacrifício, sem fadiga, sem esforço. Uma vida isolada. Igreja, não precisamos de igreja, a gente precisa só de Jesus. Essa ideia, vendida desde o século XVI, tem encontrado muitos consumidores, inclusive entre os católicos. Eita, que católico gosta de ouvir isso. Não foi a igreja que ensinou isso, a verdadeira igreja. Uma maneira de anestesiar a consciência. Para que eu vou para a missa todo domingo? Para que eu vou me comprometer com igreja? Igreja não salva. Entende? Ficam jogando essas coisas no ventilador, as pessoas sem discernimento pegam. Igreja não salva. Alguma vez eu disse para vocês que igreja salvava? Eu digo para vocês assim, Cristo salva por meio da igreja. Nesse sentido, a igreja salva como causa segunda, porque o povo não tem mais aquela filosofia de Santo Tomás de Aquino, nessa cabecinha.
que falta muitos neurônios e, sobretudo, fé. Queridos irmãos, você também pode salvar uma pessoa, Deus que salva por meio de ti, mas fora da igreja não há salvação. É isso que a igreja diz. São Cipriano, com muita inteligência, pronunciou isso e nunca mais se esquecerá. Se tornou uma frase clássica: fora da igreja não há salvação. É Deus que salva, mas por meio da igreja. Por meio de outra coisa, Deus não salva. E quando Ele quer salvar alguém, Ele traz para o interior da igreja. Então, queridos irmãos, mais aqui uma indicação para a quaresma. Eu vou tirar da primeira leitura do livro do Eclesiástico, que o Miguelito fez, né? É o Miguelito? Quando a gente sacode a peneira, ficam nela só os refugos. Assim os defeitos de um homem aparecem no seu falar. Vamos falar menos. Eita, que a gente fala demais, né? Alguém poderia até levantar. O senhor também, né? Está falando muito, essas homilias compridas, né? Não, mas aqui pode, né? Estamos falando das coisas de Deus. Porque o homem fala do que o coração está cheio. Nós falamos muito da vida alheia, gente. A gente está muito preocupado com os outros, com a vida alheia. A gente tem que se preocupar com os outros no sentido de ajudá-los. Mas vamos falar menos nessa quaresma, né? Fazer esse exercício. Mas o falar menos ao qual eu me refiro é falar menos mal das pessoas. Se a gente pudesse falar bem, a Madre Teresa de Calcutá dizia: se não tem nada para falar de ninguém bem, então fique em silêncio. Vamos fazer esse propósito para essa quaresma? Falar bem até de quem eu não gosto. Vou até dizer uma coisa aqui. Se eu não enxergo nenhum bem naquela pessoa, então eu vou ornamentá-la, vou botar algum bem. Ela tem alguma coisa, eu que não percebo. Na quaresma, falar menos, dormir menos. Dormir menos, mas não porque eu estou me ocupando com as redes sociais. Ficar olhando o celular até 1h da manhã e depois sou obrigado a acordar às 5 da manhã. Não, dormir cedo, acordar mais cedo para rezar. Para trabalhar. Entendem? Isso que é mortificação. Isso que é sacrifício. Eu acho que é bem complicado fazer aqui o jejum da língua, né? Manter mais o silêncio. Tem tanta gente bonita que importa muito, não comenta a vida dos outros. Essas pessoas são tão simpáticas, queridos irmãos e irmãs. Hein? Então, para esse tempo da quaresma, está aqui uma pista, uma sugestão da primeira leitura. Assim os defeitos de um homem aparecem no falar. Não elogies a ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é no falar que o homem se revela. Falaremos, mas bem dos outros. Falaremos, mas bem dizendo o Senhor, nosso Deus. Viu? Preparemo-nos para o céu. O céu existe, viu? Um dia a morte dará lugar à vida. O que é corruptível e caduco dará lugar ao que é eterno. Viu? Então, todas essas nossas fadigas, essas lutas, serão recompensadas no final, com o céu, que é o próprio Deus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.